Graça e paz, meus irmãos. A mensagem já foi entregue, não sei se vocês perceberam, mas as crianças já entregaram a mensagem hoje. Eu venho apenas como coadjuvante nessa noite para complementar o que as crianças, né? No momento que eu estava assistindo ali, eu me emocionei muito, porque o meu coração, todas as vezes que eu vejo o sacrifício de Cristo, é algo magnífico. O meu coração se alegra, a minha mente viaja no tempo, e eu não tenho palavras para descrever. Só aqueles que conheceram a graça de ser salvo pelo sacrifício na cruz entendem o que eu estou falando. Como vocês já viram, o tema é uns aos outros. E esse é o tema do ano. O primeiro mês, que foi o de janeiro, é amar uns aos outros. Em fevereiro era servir uns aos outros. E agora nós estamos em edificar uns aos outros. E é muito interessante porque você só consegue servir se você amar. Se você não ama, você não consegue servir. E você só edifica se você aprendeu a amar e você serviu. Aí você está pronto para edificar. Se você permanecer aqui nos próximos meses, você entenderá que não é algo simples, é algo vindo da eternidade. Porque Deus colocou no coração do homem um desejo pela eternidade. E que nessa noite o Espírito Santo fale ao seu coração através da minha vida. Vamos falar hoje sobre consolando uns aos outros. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Aqueles que encontraram, digam amém. Aqueles que não encontraram, a gente tem aqui no telão. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo, no momento em que ele falava acerca de consolo para a igreja em Tessalonicenses, ele estava falando a respeito de algo que aquela igreja estava vivendo. E por que esse texto fala aos nossos corações no dia de hoje? Porque nós vivemos as mesmas coisas que aquela igreja vivia. Curve sua cabeça e vamos orar. Deus, rogamos que neste momento, ó Pai, o Teu Espírito fale à Tua igreja. Deus, que em nenhum momento da minha boca saia uma palavra vinda do meu entendimento ou daquilo que eu quero. Que só Tu tenhas total acesso aos ouvidos do Teu povo. Em nome do Teu Filho amado, nós pedimos e nós Te agradecemos, porque essa tem sido uma noite abençoada, porque a Tua salvação tem sido anunciada nessa casa, ó Pai. Nós Te oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aquela igreja, ela estava vivendo um contexto de perseguição, ela estava vivendo um momento em que alguns irmãos tinham dúvidas acerca do que aconteceria com seus entes queridos que faleceram e se eles de fato estariam com Cristo na ressurreição. E existiam várias outras dúvidas, mas eu quero centralizar o que a gente vai conversar nessa noite, nesse texto. Porque aquelas pessoas estavam muito aflitas, assim como nós, que sabendo que um dia teremos um ente querido nosso, que a gente gosta muito, ele vai partir dessa para uma outra, para a eternidade. E muitas vezes a gente sabe que isso vai acontecer, mas o nosso coração fica triste, a gente chora, a gente lamenta. E aqueles que muitas vezes não entenderam que nós já estamos na eternidade, aqueles que entenderam que nós já estamos na eternidade, aproveita este momento para cultuar a Deus olhando para os seus irmãos. Eu costumo dizer, irmãos, que esse tema uns aos outros, para mim, é maravilhoso, porque você consegue olhar para o rosto de todo mundo e só tem um rosto que você não consegue olhar. É o seu. Porque nós não fomos feitos para olhar para nós mesmos. Nós fomos feitos para olhar uns para os outros. E Deus fez isso que acontecesse para que eu pudesse ver Deus no rosto de vocês. E vocês pudessem ver a Deus através de mim. E que nessa noite você possa entender que você só vai conseguir consolar uns aos outros se você ama, se você serve, se você edifica e se você recebeu o consolo eterno. Porque quando eu vi essas crianças encenando aqui, eu falei: Senhor, Tu és maravilhoso. A Tua mensagem já foi entregue aos corações. E se aqueles que estão aqui entenderam a mensagem, o coração de vocês estão pronto para ser consolado. Não deixe que o inimigo nessa noite roube a bênção que Deus tem preparado para vocês, meus irmãos.
Antes que a gente comece a explorar esse texto, eu quero pedir para a Duda colocar a foto de uma família aqui, de uns irmãos nossos que viveram no século XIX, o ano precisamente 1881. Essa família morava em Chicago, nos Estados Unidos, e lá houve um incêndio em que o nosso irmão Horatio Spafford, da igreja presbiteriana, ele era um advogado bem-sucedido, teve todas as suas empresas, sua casa, não só ele, mas vários outros, perderam tudo e tiveram que começar do zero. Pois bem, a gente começa falando um pouco sobre esse testemunho, que no final vocês vão entender, porque tem mais dessa história para a gente. Agora, para a gente poder entender o que está no versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros, que a gente leu, a gente precisa começar a ler a partir do verso 13. Pode colocar aí, Duda, a partir do verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Meus irmãos, se alguns de vocês puderem, neste momento, vislumbrar o quão maravilhoso é o nosso Senhor através desse texto, os irmãos podem entender um pouquinho do que é eternidade. E o Senhor convida nessa noite, se você não teve uma experiência com Cristo ainda, talvez você até teve, mas foi superficial, nessa noite você tem a oportunidade. Através dessa revelação, a morte de Jesus Cristo nos mostra que o consolo não são meras palavras. O consolo não é só uma atitude de abraçar, de colocar uma mão no ombro, de estar ao lado de alguém na tristeza, no momento de morte ou no momento de uma perda material. A gente entende que o consolo, as palavras e as atitudes, ela vem com algo sobrenatural, que é o poder de Deus. A gente acredita muito, talvez, só nas palavras bonitas, só nos textos eloquentes, na voz da pessoa que está falando, mas a gente precisa entender que, além disso tudo, existe o poder de Deus, e o poder de Deus, ele é tremendo. E isso é tão interessante que o pastor até citou aqui o milagre. Porque se você parar para pensar, o Álvaro, que estava interpretando Jesus, ele não pensou em colocar aquela taça de forma a ela ficar equilibrada, ele simplesmente colocou. E quando você entende que receber de Deus o consolo é você entender que Deus age nas coisas mais simples. Eu costumo dizer lá em casa para os meus filhos que tudo na nossa vida é um ato de fé. Se eu quero ir ali beber água, eu tenho fé que as minhas pernas irão caminhar até lá. Eu tenho fé de que lá terá água naquele filtro. Eu terei fé de que aquela água vai matar a minha sede. Ou seja, se você observar, Deus está o tempo todo mostrando quem Ele é. E Ele diz na palavra dele que Ele está na criação. Não quer dizer que Ele é a criação, mas Ele deixou aquelas marcas para que nós entendamos que Ele está na criação. Duda, coloca aí os 4 temas que nós trataremos nessa noite. Nós vamos caminhar, irmãos, pela importância do consolo mútuo. Por que Deus nos chama a consolar uns aos outros? Tentarei responder essas perguntas. Jesus como exemplo supremo de consolo. Será que Ele é? Eu tenho certeza absoluta. Durante o seu ministério terreno, Ele consistentemente trouxe conforto aos aflitos. No terceiro tópico, nós vamos entender o papel da igreja no encorajamento e no apoio. Eu costumo dizer que todos nós conhecemos João 3,16, mas poucos conhecem 1 João 3,16, que diz: nisto conheceis o amor, que Cristo deu a vida por nós, agora nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E aí,
Quem está disposto a morrer aí pelo pecador? A gente até morre. Eu morro pela minha esposa, pelos meus filhos, talvez por um irmão, por pai. Mas e morrer pelo pecador? A gente não quer. O pecador a gente julga, a gente aponta o dedo. O pecador a gente quer distância. Mas a gente tem que entender que a gente quer distância do pecado, mas o pecador a gente tem que abraçar, a gente tem que acolher, a gente tem que mostrar quem é Jesus para o pecador. E lembre-se sempre, você precisa amar, servir e depois edificar. Nos próximos meses saberemos os próximos. Pois bem, meus irmãos, aprofundando no primeiro tópico ali, a importância do consolo mútuo, porque Deus nos chama a consolar uns aos outros, eu quero abordar um tópico que diz, por que o sofrimento ele é uma realidade inevitável nessa vida? Irmãos, todos nós já passamos por dificuldades, todos nós já vivemos e vimos coisas horríveis, seja aonde a gente trabalha, seja na nossa casa, seja na rua, no mercado. A gente já viu palavras que ofendem, gestos que são brutalmente desferidos perante as outras pessoas. A gente vê nas reportagens, a gente lê nos livros as guerras. E talvez a gente não se importa, porque você leu no livro que teve Primeira Guerra, Segunda Guerra, teve guerra da Coreia, guerra de vários países, e talvez está tão distante, você não reflete um pouco de quantas vidas foram perdidas ao longo dos séculos. E esse é um trabalho que Satanás vem se empenhando muito. E nós precisamos entender o papel da igreja, a importância que é consolar uns aos outros. E eu quero ler com os irmãos João 16:33. Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Obrigado, Jesus, porque tu me deste essa palavra, porque em momentos de aflição, irmãos, é uma palavra dessa, com aquele poder que eu falei para vocês, que refrigera a nossa alma, que a gente pode entender. O segundo tópico, porque o consolo edifica a fé. Nós precisamos entender que a importância do consolo mútuo, ela edifica a nossa fé. E a gente vai lá para 1 Tessalonicenses 5:11, no qual Paulo exorta. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Neste momento, Paulo ele está escrevendo essa carta para essa igreja. Mas nós hoje temos papel e nós temos lápis. E aquele mesmo Deus de Paulo habita em nós. Nós precisamos fazer mais disso. Precisamos utilizar nossas redes sociais. Precisamos escrever um bilhete para um colega de trabalho. Às vezes um bombom não custa nada. Compre um bombom e escreva um versículo e dê para um colega seu de trabalho. Talvez, é uma coisa que eu sempre digo, o mundo não lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia somos nós. O mundo lê a nossa vida. E nós precisamos mostrar para o mundo o que essa Bíblia faz nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos exortar uns aos outros. E nós precisamos também edificar uns aos outros. Passando para o terceiro tópico, nós... Coloca aí 2 Coríntios 1, 3 e 4. Porque nós refletimos o caráter do nosso Deus. Olha só, irmãos, a importância do consolo mútuo. Porque o sofrimento é uma realidade inevitável nesta vida. Porque o consolo edifica a fé. Porque refletimos o caráter do nosso Deus. Isso é muito profundo, meus irmãos. E aqui nós podemos ver: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Entenda, meus irmãos, se Deus não estiver no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar, jamais conseguiremos consolar uns aos outros. Por isso que é importante uma busca incessante. Acordou, busca ao Senhor. Vai escovar os dentes, vai glorificando, vai orando, vai tomar um café, vai para o seu trabalho, no percurso. Em todo o tempo busque ao Senhor e Ele dará um entendimento. Existe uma frase muito interessante de Charles Spurgeon que diz: a igreja é o lugar onde as lágrimas são enxugadas e os corações são fortalecidos pela palavra do Senhor. Essa casa tem que ser a casa onde pessoas entram aqui e não veja a mim, não veja o Gabriel, não veja a Daniele,
não veja o irmão Juliano, não veja o irmão Douglas, não veja o irmão Wagner. Que ela veja a presença do Senhor. Que ela enxergue no seu falar, num abraço. Eu tive um pastor certa vez que aconselhou eu e minha esposa na época que a gente casou. E era muito interessante porque a gente conseguia sentir a presença de Deus no abraço dele. E é muito interessante porque é algo que só Deus dá. Porque eu não consigo entender determinadas coisas com pessoas do mundo. Você recebe abraços até agradáveis de um colega, de um amigo, mas é só de um servo do Senhor que nasceu de novo e que entendeu o seu chamado, que consegue, de fato, transmitir a graça de Deus, o consolo de Deus num abraço. O segundo tópico que a gente vai pular agora, Jesus como exemplo supremo. No primeiro item aqui, ele consolou os discípulos temerosos. Lá em João 14, de 1 a 3, em momentos antes da crucificação, Jesus acalmou os corações perturbados. E eu queria ler com vocês esse versículo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ah, meus irmãos, como é maravilhoso. Nessas horas a gente vê um texto desse, eu não sei vocês, meu irmão, mas dá uma vontade de ir embora. Meu coração se alegra demais. E aí a gente pode ver Jesus como exemplo de consolo, quando ele conforta Maria e Marta na perda do seu irmão Lázaro. Lá em João 11, do verso 25 e 26, é uma passagem que muitos de vocês conhecem, e nessa história tem algo muito interessante, que é aquele versículo pequenininho, né? Jesus chorou. E eu fico observando, antes de ler o texto, pode deixar aí, Jesus sabia, ele era Deus, ele ainda é, mas ele naquele momento ele também era homem e era Deus. Ele sabia que ressuscitaria Lázaro. Por que que ele chorou? Porque ele queria chorar com os que choram. Ele queria demonstrar o consolo verdadeiro. Meus irmãos, muitas vezes a gente já passou por lutas que o nosso irmão está passando e você sabe como resolver, mas é preciso muitas vezes abaixar a cabeça, abraçar aquele irmão e falar: eu te entendo, o Senhor está contigo. Recitar um salmo. 40% dos salmos, eu nem anotei isso aqui, mas 40% dos salmos é de lamento. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor quer nos ensinar a clamá-lo. Porque talvez a gente não sabe. E eu estou falando um talvez para que na sua cabeça desperte. De fato eu não sei. Para não acusá-lo de que você não sabe. Mas eu quero que a gente entenda que nós não sabemos. Por isso que a gente é tão prepotente, por isso que a gente é tão arrogante, por isso que a gente acha que sabe demais. E eu costumo dizer, irmão, a cruz veio para te matar de uma vez por todas. Não adianta você querer ir contra a cruz. A cruz veio para te libertar do fardo pesado que é querer carregar suas decisões, que é querer fazer pelo outro aquilo que é dele fazer ou de Deus fazer na vida dele. Então, quando eu olho para esse texto, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isso? Ele está perguntando. Você crê? Eu creio. E que nessa noite, se você ainda não tinha isso dentro do seu coração, a partir de hoje tenha, meu irmão. Ele restaurou Pedro após a sua negação. Esse é um texto muito interessante de João 21, 15 e 17, porque a gente fala muito de Pedro ter negado a Jesus, né? E a gente lembra muito disso, inclusive você já deve ter visto em filmes essas coisas. Mas essa parte ela é muito interessante, porque é aqui que a gente vê quem de fato é Jesus. Ele não está nem aí se você o negou, porque mais importante do que o início é o final. Ele quer saber o que você decidiu, porque ele já sabe que a gente nasce pecador, ele já sabe que a gente vem de uma natureza caída, mas ele quer a sua decisão. Por isso que o final ele é mais importante do que o início. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Próximo.
tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacentas as minhas ovelhas. Terceiro. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E aí, meu irmão, tem apacentado as ovelhas do Senhor? Eu sei que Deus dá uns para pastores, outros para profetas, outros para líderes, mestres, mas eu creio que todos nós temos um chamado para auxiliar uns aos outros. E eu creio que Cristo está falando: apacenta as minhas ovelhas, aonde o teu pé pisar, meu irmão, esteja apacentando alguém. Esteja buscando saber qual que é a dificuldade do seu irmão. E não é, desculpa a palavra, xeretar a vida do seu irmão, mas é você caminhar com ele. Vocês vão ver mais à frente aqui que é melhor ter dois do que um, andar dois. Agora a gente vai para o terceiro tópico: o papel da igreja no encorajamento e apoio. Como igreja, nós somos chamados a ser um instrumento de Deus para levar o consolo ao mundo. Como é que a gente pode cumprir esse papel vital? Talvez a gente não saiba, e o Senhor nessa noite quer falar ao seu coração. Nós precisamos estar presentes. Muitas vezes você está com a sua esposa, com seus filhos, com um colega de trabalho, você está na sua faculdade, na sua escola, e muitas vezes você não está presente. Estar presente, meu irmão, é você estar atento ao que está acontecendo com as pessoas ao seu redor. Coloque aí Romanos capítulo 12, verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Meus irmãos, tem um versículo que eu nem coloquei e me veio à mente aqui agora. É melhor estar na casa do luto do que na casa de festa, porque ali se vê o fim de todos os homens. E aqueles que tiveram oportunidade de já ir a um velório, acredito que boa parte dos irmãos já tiveram esse momento tão doloroso. De fato, passa vários pensamentos na nossa mente. De fato, você repensa várias coisas na sua cabeça. E essa noite possa ser este momento para você refletir. Estou presente? Sou um presente? Porque é isso que Deus quer que nós sejamos na vida dos nossos irmãos. Nós precisamos ouvir nossos irmãos com empatia, com compaixão. Muitas vezes a gente está escutando tudo, menos o que o nosso irmão está falando. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante que fala que Deus sussurra nos prazeres e esbraveja em meio às tragédias. O que ele está querendo dizer é que o Senhor se fará presente, ele se fará ser ouvido de uma forma ou de outra. E Deus quer nessa noite falar aos corações dos irmãos, através desse terceiro tópico, o papel da igreja no encorajamento. Esteja presente, meus irmãos. Não esteja simplesmente frequentando este templo, não esteja apenas indo para o trabalho, não esteja indo apenas para a faculdade, indo ao mercado. Veja em todos os momentos a oportunidade de ser igreja, de levar a palavra de Deus, porque esse é o nosso chamado. Daqui 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui, nós estaremos na glória com o Senhor, eu creio. E nós temos um chamado, o ID. Só que a gente precisa entender que se você não tiver a disposição para consolar o seu irmão, e aí eu volto sempre a dizer: ame, sirva e edifique. Eu acredito que o nosso ano vai ser maravilhoso, porque esses temas têm sido algo maravilhoso. Essa questão da gente entender que Deus é amor e que a gente só consegue servir porque a gente ama, e a gente só consegue servir e amar para poder depois estar habilitado a edificar, é maravilhoso, porque nisso eu vejo que não foi o pastor, a liderança que escolheu, foi o Senhor. Porque o Senhor fala aos nossos corações de forma que ninguém fala. Hoje pela manhã o Landim falou sobre o refrão da música, como um farol, e eu anotei aquilo no meu caderninho, porque eu escuto aquela música há muitos anos, mas não tinha tido esse entendimento. E o Senhor age dessa maneira, se renovando. Ele age porque Ele está em tudo e em todos. E agora, nós precisamos confessar as nossas culpas.
uns aos outros e orar uns pelos outros. A gente sabe que a oração é o arroz com feijão do cristão. Só que tem alguns que negligenciam. Tem uns que falam, não tive tempo. E tem um pastor americano chamado John Piper que ele costuma dizer, ele fala essa frase para redes sociais. E aí eu quero atribuir relacionado a essa questão de orar. Ele fala que Deus vai utilizar as redes sociais lá no dia do juízo final para provar de que não foi por falta de tempo. Porque a gente gasta tanto tempo com coisa inútil. E quando a gente fala de orar, quando fala de estudar a palavra, muitas vezes a gente esmurece, a gente fala que não tem tempo, que a gente... eu não... Dá sempre uma desculpa, dá sempre um jeitinho. Mas o Senhor está dizendo, meu irmão, você tem que orar uns pelos outros. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, eu quero ler com vocês. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ali no meio do versículo está dizendo o seguinte, para que sareis. Quer ser sarado, meu irmão? Talvez você tenha uma ferida de anos. Talvez você tenha algo que te machuque há anos, algo que alguém te falou, alguma coisa que você entendeu errado. E nessa noite Deus está falando, é só orar, meu irmão, que você será sarado. Deus está te esperando lá na oração, mas você nunca comparece. Como é que você vai ser sarado, meu irmão? Nós precisamos compartilhar a palavra. E agora nós vamos lá para Salmo 119, verso 50. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. A palavra, irmão, a palavra. Se vocês observarem, tudo começa com a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória como a glória do Pai. Olha quão maravilhoso é o nosso Senhor. Ele deixa tudo ali, só para a gente poder o buscar. Ele não é um Deus difícil. Ele não é um Deus que é inacessível. Ele está aqui agora. Ele está falando com você. Então, nessa noite, não endureça o seu coração. Nesse momento, lembre daquela pessoa que talvez você tenha um problema, daquela pessoa que você viu triste, seja um amigo, seja um familiar, um colega de trabalho. E toma para você essa responsabilidade. Eu vou consolar aquele meu colega de trabalho, aquele amigo da faculdade que eu vi naquele dia chorando e você foi indiferente porque ele perdeu alguém ou porque ele teve um problema. Lembre-se daquela família que eu falei no início que teve perdas materiais. A gente ainda vai falar dela ainda hoje. E vocês vão entender o motivo de eu ter começado aquela história. Porque aquela história se conecta a cada um de vocês. Porque assim como na igreja de Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 4 aqui, do início do verso 13 até o verso 18, é os mesmos problemas que aquela família passou no século XIX e que muitos de nós passamos ou vamos passar. Porque o nosso Senhor falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu já sei, eu costumo dizer que o imprevisto ele é previsível, irmãos. Nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por batalha. Mas eu quero tanto o apoio de vocês, meu irmão, quando eu passar. E pode contar comigo. É esse o Espírito de Deus, é esse o Espírito do Senhor nessa noite. Que nós estejamos prontos para fazer a obra. A gente não sabe o dia de amanhã, o Senhor pode voltar agora. Eu posso ir, se Ele não vier, eu posso ir. Cada um de nós, a gente não sabe, irmãos. Então decida hoje consolar o seu irmão. Porque foi ele que teve a perda. Ou talvez você teve a perda e está querendo ser durão. Está querendo aguentar toda a dor no seu braço. Porque você acha que é forte. Porque desde criança você foi tão maltratado. E você acha que não precisa pedir ajuda. Mas o apóstolo Paulo é maravilhoso. Usado por Deus. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque para dizer que é fraco, meu irmão, tem que ser forte. E essa força vem do Senhor. Ela não vem de mim nem de você. É por isso que ele escreve essa palavra. É por isso que o Senhor deu essa mensagem. E aí, meus irmãos, lá em Apocalipse 21, verso 4, tem uma mensagem que eu acredito que seja uma das mensagens mais lindas quando a gente fala sobre eternidade. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Oh, meu irmão, como é maravilhoso ler essa palavra. Eu me alegro, eu me arrepio, meu coração queima. Porque eu consigo sentir um pouquinho do que é a eternidade. Porque a Bíblia fala que nós nunca pensamos, nunca penetrou na mente, no coração do homem. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram.
aquilo que Ele tem preparado para nós. Então a gente consegue tentar imaginar, e quando eu falo isso, eu digo assim, meu Deus, é algo que só pode vir de Ti, porque eu não consigo sentir isso com mais nada, é só com a Tua palavra. E é nessa noite, esse Espírito que está aqui entre nós, querendo um pouquinho de brecha, ele não é salteador, ele está batendo no seu coração, querendo te consolar. Porque como já foi falado essa noite, você só conseguirá consolar alguém se o Senhor estiver te consolando. Porque senão você não vai conseguir amar, servir e edificar. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, nos lembra da importância da comunhão da igreja. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Olha uns aos outros aí, ó. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, o dia está chegando. E é muito interessante isso, porque desde que Jesus, se passaram 2000 anos, desde que Ele ressuscitou, é dito isso. E vai chegar um dia, eu não sei se é na minha geração, se é dos meus filhos, dos meus netos, mas vai chegar. Meu irmão, e como o irmão Maurílio falou aqui hoje de manhã, quando Jesus vier, você vai ficar feliz? Não, eu vou subir feliz. Porque esse deve ser o nosso sentimento. Eu não tinha esse entendimento, irmão Maurílio, do jeito que o irmão colocou. Glória a Deus pela sua vida. Então, meus irmãos, é por isso que ali está dizendo, não deixando nossa mútua congregação, nós devemos estar juntos. Eu nasci num lar cristão e o irmão Maurílio me ensinou algo hoje. Certa vez o irmão Brenner estava na escola bíblica e falou sobre Isaías, e é um dos livros que eu gosto muito. E ele falou assim, já parou para pensar que o livro de Isaías, ele fala no passado, mas aconteceu vários séculos antes de Jesus, e ele fala de Jesus. E aí peraí, e eu peguei e comecei a ler, parece que houve um mute no que ele estava falando naquela hora, e eu viajei para dentro do livro de Isaías, porque eu falei, meu Deus, como pode, depois de tantos anos, depois de ter lido a Bíblia diversas vezes, eu não percebi isso, mas é porque o Senhor se renova, meus irmãos. O nosso Deus é maravilhoso. Buscar-me-eis e achareis, se me buscar de todo o coração. É isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Ele não quer que você venha aqui com uma roupa bonita, Ele não quer que você venha cheiroso, com um sapato novo, com um carro do ano. Isso é tudo bom, isso é maravilhoso, isso é bênção. Mas isso não pode ser o motivo da fundamentação da nossa fé. A nossa fé tem que estar em Cristo e naquelas palavras que Ele falou, e que tudo que nós temos nas Sagradas Escrituras foi inspirado por Deus, e nós precisamos entender esse mistério. Porque assim como diz lá em Deuteronômio 29, 29, Deus revelou vários mistérios e isso será cobrado de nós. Mas aquilo que Ele não revelou não será cobrado. Então, meu irmão, tome cuidado para você cuidar de tudo aquilo que Deus deixou para nós, para que naquele dia você não apareça de mãos vazias perante o Senhor. Então, todos os dias, e hoje em especial, é motivo da gente refletir. E indo para o nosso quarto e último tópico, que é práticas para consolar uns aos outros. Ou seja, colocou ali, eu ia voltando aqui. Nós já entendemos a importância do consolo mútuo, a gente já entendeu que Jesus, ele é o exemplo supremo. Siga tudo o que Ele fez e falou, e entenda que Jesus não está apenas nos evangelhos. Existe Jesus ali, de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. Existe o papel da igreja que a gente já viu. Nós já entendemos que nós precisamos encorajar e apoiar os nossos irmãos. Agora a gente vai para alguns exemplos práticos. Por quê? Porque a fé sem obras, ela é morta. Não adianta nada eu falar que eu vou te ajudar e no dia que você me procurar eu dar um monte de desculpa e sair fora. Do mesmo jeito que muitas vezes eu não falo que eu vou te ajudar, mas eu te ajudo do meu jeito. Se der para mim, eu vou te ajudar. Se você não gostou, problema seu. É isso que acontece muitas vezes. E isso acontece porque a gente não dá ouvido à palavra. A fé sem obras, ela é morta, meu irmão, porque você precisa amar, você precisa depois aprender a servir, depois você precisa edificar. E agora nós estamos aprendendo a consolar. Então vamos lá. Eu falei isso algumas vezes porque eu já faço isso há muitos anos, e no último encontro dos homens, no ano passado, eu já falei isso para o pastor,
no encontro dos homens na casa do pastor Divaldo, ele falou que esse próximo ano nós deveríamos ser intencional. Então, meus irmãos, coloque lá no seu caderninho de oração o irmão, o ministério, o líder, um colega de trabalho, alguém da faculdade. Coloque os nossos governantes. Ore, meus irmãos, para que Deus... A gente sabe que esse mal sempre existirá no mundo, mas a igreja deve combater. E todos os dias você deve orar contra toda a maldade humana, contra todas as coisas que são ruins e contra a palavra de Deus que a gente prega aqui sempre, meus irmãos. Então seja intencional. Assim como eu dei vários exemplos no momento em que eu estive abordando os outros tópicos, seja intencional em tudo que você faz na sua vida. Não haja no automático. Eu nem percebi. Passou de tal lugar, eu não vi. Já aconteceu de vocês estarem voltando para casa e aí quando você menos espera, você chegou em casa e não percebeu que passou em frente um supermercado, um shopping, algum local assim que normalmente é bem visível, porque a sua cabeça estava longe, talvez você estava no automático e você não percebeu que o que Deus quer é: seja intencional, faça a minha obra de forma que você saiba o que você está fazendo. Mas para ser intencional, você precisa estar com o ouvido atento ao que o Senhor está dizendo nessa noite. Vamos lá em Gálatas, capítulo 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A gente sabe que o Antigo Testamento, a gente não precisa fazer aquele monte de ritual, né? Porque Cristo rasgou o véu, né? O véu que separava toda aquela questão. Mas se você observar, ele disse: nisto amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso cumprirás a lei. E ele está dizendo: levai as cargas um dos outros. Meus irmãos, é sobre o agir de Deus nas nossas vidas. Nunca foi sobre eu e você, é sobre Deus em nós. E se você não tiver Deus na sua vida, você jamais entenderá o que é levar a carga. Porque muitas vezes é fácil você ajudar um irmão que não te custou nada ajudar. Agora, quando te custa, aí sim, meu irmão, você precisa fazer um esforço. E é isso que Deus quer, que você abra mão de quem você é, que você abra mão do seu ego, que você abra mão de coisas que são boas para você e doe-se ao seu irmão, para que você possa entender que foi isso que Cristo fez. Cristo não precisava sair da sua glória e vir até nós, ele não precisava. Ele só resetava a gente e criava outros. Mas ele veio, ele se fez carne, ele experimentou os sofrimentos que eu e você experimentamos, para que hoje nós pudéssemos entender um pouco do que é aquele sacrifício. Nós precisamos, e isso é interessante porque eu coloquei seja intencional, e em segundo aqui, use a palavra. Meu irmão, se você não usar a palavra, e é interessante que eu acabei de falar, Jesus saiu da sua glória e veio, né? Quando Satanás o tenta, ele fala o quê? Está escrito. Por que que ele não simplesmente resolveu de outra forma, já que ele é Deus, ele tem todo o poder? Porque ele queria nos ensinar que é através da palavra. E ele é o verbo que se fez carne. Ou seja, quem ele é, de fato, é o que faz a diferença. Por isso que não vivo mais eu. É Cristo que vive, não é eu que vou escolher, é ele que escolhe. E é difícil, não vou dizer que é fácil, por isso que a porta é estreita. Só que a gente precisa entender, meu irmão, que o que tem lá na glória é maravilhoso. Eu não compreendo, porque é mistério de Deus, né? E nós precisamos ler Salmos 34, 18, para nos assegurar de uma questão. Perto está o Senhor dos que o têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Meus irmãos, quando eu li a história de Davi pela primeira vez, e eu que nasci num lar cristão, a gente vê a história de Davi matando Golias, aquela coisa toda, de Sansão, né? E quando eu peguei a Bíblia, depois de uma certa idade, com um certo entendimento da vida, eu falei, meu Deus, como que Davi é o homem segundo o coração e você fica em parafuso sem entender os mistérios de Deus, e aí você pede para Deus, e aí é onde a gente entende que é o Espírito que vai te dar o entendimento. O pastor fez o curso teológico dele, tem eu na minha humildade que estudei um pouquinho, estou tentando passar, mas é Deus, meu irmão, com você lá, que vai te revelar o mistério do porquê que Davi é o homem segundo o coração dele. Por que que um coração quebrantado é o que Deus quer?
E lembre-se do que eu falei, Ele sabe que a nossa natureza é caída. Ele sabe que nós vamos pecar, mas não é sobre o pecado, sobre pecar, é sobre o que você tem feito, é o espinho na carne que Paulo fala. Todos nós sabemos aquele pecado que te perturba todos os dias, o tempo inteiro. E você se acostumou com ele ou você todos os dias está clamando ao Senhor? Todos os dias você está pedindo para o Senhor, tira do meu coração esse desejo, Senhor, tira meus pensamentos, Senhor, faça com que tudo que esteja na minha vida é clamar, meus irmãos. É isso que Deus quer. E a gente fica parafraseando em vários tópicos na hora que eu estou falando, porque eu lembro que a gente precisa orar. Eu lembro que a gente precisa estar junto, porque eu aprendo com o irmão Maurílio, ele aprende comigo, eu aprendo com o pastor, aprendo com o irmão Wagner, com o Gabriel, aprendo com a irmã Lidiane, e assim a gente vai. Por isso que a gente precisa estar junto, a gente não pode se dispersar, a gente não pode ir para longe, porque o Senhor quer a gente pertinho, nós somos o corpo. Ofereça ajuda, meus irmãos. Calma aí que eu pulei uma parte aqui, me desculpe. Isaías 41:10 nos encoraja também, continuando nesse mesmo tópico de usar a palavra. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombras, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Meu irmão, não é eu que estou falando, não, é o Senhor. Dê lugar para o Senhor. A partir de hoje, meu irmão, tá difícil? Pega esse versículo aí, ó, não temas, porque eu sou contigo. Faça disso a tua oração. Escreva isso nos umbrais da sua casa. Coloque isso em todos os lugares para que você possa ver que o Senhor está contigo. O Senhor não te abandonou, Ele quer te consolar, mas você quer ir na força do seu braço. Não faça isso não. E agora a gente vai para o próximo tópico. Ofereça ajuda prática. A gente está nesse tópico, né, relacionado a ações práticas. Só que muitas vezes o irmão chega para você e está com uma dificuldade, não tem comida em casa, e você fala, vamos ajoelhar aqui, irmão, vamos orar. Irmão, não é. A Bíblia vai falar aqui, ó, em Mateus, capítulo 25, verso 35 e 36. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Irmãos, a todo momento eu olho para vocês, eu vejo o Senhor, e eu sou servo do Senhor, por isso eu preciso te amar, eu preciso te servir, eu preciso edificar a sua vida. E olhe para mim dessa forma. Enxergue Jesus na minha vida para que nós possamos servir uns aos outros. Eu não quero que o seu temperamento, que a sua forma de agir, o seu jeito de lidar com as coisas possa ser impedimento para a nossa comunhão. Que nosso amor, o amor que Deus nos deu, possa ser maior do que as nossas diferenças. Que servir você na sua dificuldade possa ser o motivo da minha alegria. E que edificar uns aos outros possa ser o nosso cotidiano. Mantendo o contato é o nosso próximo tópico. O luto e a dor não desaparecem rapidamente. Irmãos, como eu já falei no início, provavelmente vocês já tiveram entes queridos ou conhecidos que tiveram perdas de entes queridos, né, falecimento. E nem todo mundo reage da mesma forma. Às vezes tem gente que no mesmo dia, morreu, enterra. Tem gente que fica dias, semanas, meses, entra em depressão. E muitas vezes, pelo nosso momento, e o momento espiritual que eu digo, muitas vezes a gente abandona essas pessoas, a gente não mantém contato. A gente até vai no enterro, a gente até vai no dia seguinte na casa da pessoa, mas passou um mês, passou 2, aquele vazio no coração continua daquela pessoa, você não liga, você não visita, porque você sabe que se você ligar vai ter só lamento, só vai ter choro, e você não quer isso, você quer um filme de comédia, você quer passear no shopping, você quer balada. Só que, meus irmãos, volto a falar, Cristo, ele é o centro de todo o nosso entendimento. Ele estava na glória e ele veio aqui para nos salvar. Então, meu irmão, abra mão do seu luxo, abra mão dos seus prazeres para ajudar o seu irmão, mantenha contato. E a gente lê lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, que ele vai nos instruir acerca de consolar os fracos, que é justamente isso, manter o contato. Talvez, irmãos, muitas vezes um irmão nosso não tenha a mesma maturidade para
lidar com aquele problema, para lidar com aquela aflição. Um problema que você resolve assim, aquele irmão não resolve, você precisa estar ali junto com ele. Rogamo-vos, pois, também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Meu irmão, pega esse coração duro, esse coração egoísta, esse coração vaidoso e fala: Senhor, pega esse coração aqui, faz um novo, transforma esse coração, renova. Porque a gente já sabe, não é pela nossa força, não é pela nossa vontade, mas é pela nossa decisão. Seja intencional, decida perdoar, decida amar, decida servir, decida consolar, decida ter uma nova vida de relacionamento com o seu irmão. E assim nós podemos cumprir a lei, amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você só ama o outro se você se amar. E você só se ama se você tiver conhecido a Deus, porque Ele é amor. Então você nunca vai conseguir manter o contato, porque você não ama, então você não serve, então você não edifica. Por isso que a gente precisa uns aos outros amar, servir e edificar. O próximo tópico é: ore pelos que sofrem. Normalmente a maioria lembra de orar pelos que sofrem quando é período de missões, né? Aí no período de missões ali, aquele mês de missões, o irmão que normalmente é líder do ministério entrega ali: você vai orar pela Nigéria, você vai orar pelo Japão, você vai orar pela África do Sul. E aí você lembra de orar. Mas, irmãos, a gente deve orar em tempo e fora de tempo. Tomou uma fechada no trânsito, abençoa essa vida, Senhor, dá entendimento, dá calma, dá paciência. Se estiver levando um familiar para o hospital, que o Senhor possa curar, prepara os médicos. Tenha esse entendimento, tenha essa maturidade. Chegou no lugar, uma pessoa está te tratando mal. Tem uma frase que eu gosto de dizer muito: quando o outro, pelas mais diversas razões, esperar pelo seu ódio, surpreenda-o com o seu amor. Porque se você carrega esse Deus maravilhoso que é amor, meu amigo, se você é um rio, alguém está com uma tocha no rio, o que acontece? Ela simplesmente se apaga. Não tem como. Ao longo da história, Satanás tenta apagar de todas as formas os rastros desse sacrifício maravilhoso que desde o Éden foi anunciado. E ele sempre tentou. Chegou ali Moisés: vamos matar todos os meninos que estiver nascendo aqui. Chegou Jesus: vamos matar todo mundo. E bota Golias para matar os filisteus ali. E faz e acontece. Entra na vida de Saul. Toda a Bíblia está dizendo: Satanás está o tempo todinho tentando. E eu vou dizer, meus irmãos, Cristo veio para nos mostrar que é na força dele que de uma vez por todas a morte foi vencida. A ameaça que Satanás no Antigo Testamento a todo momento está afligindo o povo, Jesus veio para mostrar que ele é aquela verdade, que ele é a vida. Então, meus irmãos, orem pelos que sofrem. Igual eu falei no início, a gente escuta falar de Primeira Guerra, de Segunda Guerra. E talvez é só um dado. Tantos morreram, tantos sobreviveram, tantos ficaram mutilados. E aí eu digo para vocês: e por quantos você orou? Porque ainda que esteja morto, viverá, se estiver em Cristo. Encoraje com palavras brandas. Lá em Provérbios capítulo 15, verso 1, nos ensina que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu quero dizer, meus irmãos, que muitas vezes, por um fato que acontece próximo a você, você vira e fala bem assim: bem feito, não te avisei? Meu irmão, essa não é uma postura que Deus quer de nós. Que é uma palavra branda, uma palavra de alento. E conforme eu falei para vocês, a Bíblia está nos ensinando o tempo todo, só que a gente precisa ouvir o que o Senhor está falando. Esteja presente em tempos de necessidade. Lá em Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10, diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. E eu entendo perfeitamente, irmãos, que todos nós temos dificuldades, todos nós fraquejamos,
Mas não é isso que Deus busca em nós. Deus busca um coração quebrantado, que no momento que fraqueja, lembra que é Ele que vai dar a força. Porque se você só lembra de fraquejar, você só lembra disso, você precisa lembrar que é Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Neste momento eu quero fazer uma reflexão com os irmãos. E eu quero que você curve a sua cabeça e reflita nessas palavras. Amados irmãos, a exortação de Paulo em 1 Tessalonicenses 4,18 é clara e urgente. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A bendita esperança na volta de Cristo transforma a nossa maneira de encarar a dor e o sofrimento. Se cremos firmemente que Ele voltará e que a morte não é o fim para aqueles que estão nele, então temos um fundamento sólido para consolar uns aos outros com convicção e esperança. Somos chamados a viver com uma comunidade de consolo, firmadas na promessa da vida eterna em Cristo, que possamos ser instrumentos de consolo de Deus na vida dos nossos irmãos, levando esperança aos que sofrem e lembrando que lhes da vitória que temos em Jesus, não subestimando o poder de uma palavra de esperança, de um gesto de bondade, de uma oração fervorosa. Que o Espírito Santo, o Consolador, nos capacite a sermos canais de amor e de misericórdia de Deus para aqueles que necessitam o conforto. Agora eu quero que os irmãos levantem a cabeça, coloquem a foto daquela família. Quantos de vocês conhecem a história dessa família? Alguém conhece? Em novembro de 1873, passados 2 anos em que eles perderam tudo no incêndio, ele, como um bom advogado, presbiteriano, a esposa viajou com os amigos e as 4 filhas, eles eram dos Estados Unidos, viajaram para a Europa, ali pela Inglaterra. Cerca de alguns dias depois, ele recebe um telegrama da esposa dizendo: fui a única que sobrevivi. E agora, o que farei? Esse irmão foi buscar sua esposa e na volta no navio, ele clamou ao Senhor, buscou consolo em Deus e escreveu uma das canções mais lindas que eu já pude ouvir. E meus irmãos, se até esse momento o Espírito Santo não tocou o seu coração, eu quero ler um pedaço dessa canção. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó Senhor, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, porque ele perdeu as 4 filhas. 2 anos antes ele perdeu tudo que ele tinha de bens materiais. Ele tinha tudo para reclamar, para maldizer. E ele disse: é Satanás me tentando. E embora ele tente, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus eu serei. O meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal, de um modo completo. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual, eu sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar. Oh, meus irmãos, como é lindo ler isso daqui. Com remidos na luz, Senhor, sou feliz com Jesus. Neste momento, eu quero que os irmãos fiquem de pé e cante essa canção, este hino tão maravilhoso, tão belo,